A expressão artística corporal, da fala, dos gestos, da comédia à tragédia, fazem parte do rico universo do teatro, tema da primeira edição do TV Câmara Entrevista de 2023. Hoje o nosso programa tem o prazer de contar com a presença do ator Feu de Andrade, com grande trajetória na arte teatral, se apresentando nos palcos do Brasil e de outros países. Hoje vamos falar com o Feu, traçando um panorama sobre a sua experiência artística. Feu, muito obrigado pela sua participação. A gente estava até conversando um pouquinho, né, antes de começar a gravar, que até eu, quando era criança, vi uma peça sua que me marcou bastante ali na Escola Barão de Jacareí, né, próximo aqui à Câmara Municipal. E pra gente começar esse bate-papo sobre teatro, que é uma coisa que, poxa, você dedicou sua vida, né, e dedica ainda, queria te perguntar como que você começou. Olha, primeiro, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É ótimo poder falar sobre teatro, sobre arte, enfim, é muito bacana. Bom, eu comecei a fazer teatro, assim, em escola, na igreja, né? Eu participava lá da paróquia de Santa Cecília, era um movimento de muitos artistas ali. E eu comecei a fazer teatro. Na verdade, eu comecei a fazer teatro porque eu era gago. Foi pra se soltar um pouco. Nossa, eu sofria muito na escola, né? E aí eu falei, não, eu preciso parar com isso. Aí eu comecei a fazer teatro e ali que a gente comecei a ver que eu gostava de fazer aquilo, né? E aí foi, né? Daí fomos para a igreja, e ali era uma época que a gente estava junto da Teologia da Libertação, né? Frei Leonardo Boff, então a gente tinha muita coisa para falar, então era um teatro muito politizado, né? Saia muito para a rua, então ali, né, eu comecei a desenvolver a minha carreira. E as primeiras apresentações foram dentro da igreja ou já foram, como você estava falando, indo pra rua, foi em praças aqui da cidade, em algum teatro, algum espaço, como é que foi? Então a gente fazia onde dava, na praça, e tem um espaço que eu gosto muito aqui na cidade, que era o Teatro do Sene. Ali a gente fez muita coisa, né? Então, a gente usava aquele espaço, fazia nossos espetáculos ali, divulgava assim da nossa forma mais assim precária, mas era muito bom, né? Porque a gente fabricava tudo, né? Era desde o texto, a cenários, então foi uma grande escola, né? E ainda tinha essa questão do conteúdo, né? Que como a gente era ligado a esses movimentos religiosos, assim, e tinha essa questão também política, né? Porque a gente estava saindo da ditadura naquela época, né? Então a gente queria falar muito, então tinha uma ânsia muito forte de se expressar. Então a gente juntava esses elementos todos e criava os nossos espetáculos, né? E assim, você começou bem jovem, né? 14 anos. Com 14 anos. Queria entender também como que você fez essa transformação de, tipo assim, um hobby ou, enfim, alguma coisa em que você dedica seu tempo, até como você falou, para deixar de ser gago, para começar a ter uma interação social, para se tornar, de certa maneira, uma profissão. Como é que você fez essa transformação? Então, o teatro, para mim, foi uma coisa muito... Eu gostava de música, eu era baterista, tocava bateria também. Aí tinha a bateria e o teatro. Eu comecei a ver que eu sabia fazer aquilo. Para mim era um lugar muito confortável estar em cena. E aí eu comecei a procurar os cursos, né? A Fundação Cultural aqui de Jacareí oferecia naquela época, sei lá, curso de teatro. Então a gente começava a procurar. A gente era meio ratos de cursos, né? Então nossos finais de semana eram ou na Fundação Cultural aqui de Jacareí, que na época acho que era a Secretaria de Cultura, que era ali no Educandário, né? Ali na rua Lamartine de Lamar, a gente usava os espaços ali. Ou lá na Fundação Cultural de São José dos Campos, que estava se formando a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E aí a gente foi começando, a minha primeira temporada aqui, do espetáculo que eu fiz, que foi bacana, ficamos assim, um mês em cartaz lá no Teatro do Sene, foi o Alto da Compadecida, com a direção do Moisés Miaskovski. E aí foi uma pessoa muito importante, né, que ela foi falar, você quer fazer teatro, você tem que estudar, você tem que ser sério no que você faz, você tem que ter muita disciplina, você tem que melhorar a tua voz, melhorar teu corpo. E aí a gente foi estudando, né, e assim, quando você começa a mexer, você começa a ser levado, né. Então aí você conhece um, conhece outro, até que veio para São José dos Campos uma figura muito importante da minha vida, chamada Cibele Forjás. Hoje ela é a professora
da USP, né? Dirige um núcleo muito importante que é a CIA Livre lá de São Paulo. E ela veio com uma proposta de montar um espetáculo do Nelson Rodrigues. A gente estudou toda a obra do Nelson Rodrigues, fizemos vários workshops e chegamos num espetáculo chamado Álbum de Família. Você chegou a ver essa peça aqui? Não, na época não. Bom, essa foi uma loucura, tudo 18 anos, 19 anos. A gente ocupou aquele espaço onde é a Fundação Cultural Cassiano Ricardo hoje, a sede da Fundação. Sim. Era uma fábrica, né, a Cobertores Paraíba. A gente conseguiu aquele espaço e ficamos 4 meses em cartaz de quinta a domingo. Então a gente fazia essa temporada para uma pessoa, para 2 pessoas, para o espaço inteiro. E era um espetáculo muito, revolucionário para a época, né? Então o público ficava sentado em mesas, os atores faziam em cima de mesa, sabe, a peça. Você fala assim, pela proximidade com o público, uma coisa um pouco mais intimista, não sei. Exatamente, e era todo ritualístico o espetáculo, né? Então o cenário eram 2 caminhões de terra com lama, então o povo já entrava pisando na lama, sabe? Era uma coisa que tirava, saía um pouco daquele lugar confortável que o teatro oferece. É porque a gente realmente imagina o teatro como um espaço realmente em que, né, você tá ali numa poltrona e tudo mais, e ali no palco o ator, enfim, vai fazer a sua manifestação. E é um pouco chocante, né? Total. Acho que, mas também faz um desafio, né, pra plateia. Sim. Em estar ali sob aquelas condições, né? A gente tirava o público de um estado de conforto, como você falou, e levava para o universo rodriguiano, né? Que é aquela coisa toda tensa, assim. Você acredita que foi o primeiro desafio um pouco maior da sua carreira? No começo, você falou que tinha uns 18 anos, como é que foi? Foi porque foi a ruptura, né? Até então eu fazia um teatro, que tá tudo certinho. E ali ela foi muito provocativa, né? Então várias questões a gente teve que rever na minha vida, né? Foi onde comecei a entender melhor essa questão da arte. E com esse espetáculo a gente viajou muito, assim. Foi onde a gente foi para o Festival Internacional de Londrina, Festival de Curitiba, Festival Internacional do Recife, fizemos 2 temporadas em São Paulo, assim. Então eu tenho críticas minhas do Buzik, sabe, do Nelson de Sá. São pessoas que na época foram muito importantes, né? Que falavam muito, pensavam teatro. E aí você vai conhecer, aí você vai abrindo o seu leque, né? Depois disso a gente estreou uma sala chamada Sala da Funarte, onde a gente fez o espetáculo o Galileu Galilei, com o Renato Borg. Que também para mim foi um outro ponto marcante da minha vida, porque eu sempre fui muito fã dele, lia muito sobre ele. Na época a gente não tinha internet e corria os livros, né? E de repente eu estava ali, né, interpretando junto com ele, que para mim assim foi fantástico. Como se você pegasse uma inspiração e quando você se vê, você está no palco com ela. Exatamente, né? Ele foi um ícone do teatro oficina, por exemplo, né? E no sentido da sua vida, que, poxa, você começa a ter que se apresentar em diversas regiões do Brasil, como é que foi isso pra você também, Fel? Eu sempre me considerei um cidadão do mundo, apesar de ter firme a minha base em Jacareí, né? Assim, eu nunca neguei isso aí, assim, eu sempre acreditei muito no nosso potencial aqui e gosto muito desse lugar, né? Mas assim, a minha vida era ter uma mala nas costas e assim, tá em São Paulo, tá no Rio, né, e depois para fora, assim, né? Eu sempre fui muito solto, assim, né? A minha família reclamava muito, falava, pô, mas você não para em casa. Mas, poxa, eu tô vivendo bem, tô fazendo o que eu gosto, né? E o mais importante, ganhando para isso, né? Sim. Então, as pessoas me pagavam, falavam, nossa, eu ainda recebo para fazer. Porque o trabalho vira mais um prazer, né, também. Claro, a gente precisa do dinheiro, a gente sabe, mas acaba não sendo aquela coisa pesante, né? Nossa, se torna algo prazeroso de fazer. Até hoje, eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu gosto do que eu faço, né? Sim. Eu gosto muito do que eu faço. Então, é assim, é um grande amor, né? E a arte, ela te tira de um lugar, né? Assim, que você fica mais ou menos passivo, né? E te bota num estado de questionamento o tempo todo, né? Então, hoje eu tenho uma filha de 15 anos. E até a minha própria relação com ela é bem em cima do que a gente pode criar, do que a gente pode imaginar, do que a gente pode ser lúdico. Eu acho que a grande palavra é essa, ser lúdico hoje em dia. Bacana. Você tinha comentado um pouquinho agora nessa última fala também sobre Jacareí, né? Que nunca negou sua origem, enfim, tem uma importância. Qual que é a importância que a cidade tem para você e como que você vê
esse desenvolvimento das artes aqui na cidade, o que você acha que falta? O que você acha que Jacareí tem de potencial? Qual o balanço que você faz disso, Phil? Jacareí é mágico. Se você for pegar a história dela e pensar que um dia ela foi chamada de Atenas Paulista, né, por conta do grande movimento da cultura, da música, das artes, aí você vê que aqui sempre foi um celeiro, né? A gente tem e nascem artistas muito, muito bons aqui, né? E é rico em histórias. Tem muita coisa ainda que não foi descoberta, que a gente precisa revirar um pouco mais e trazer à tona, né? Uhum. E assim, o meu pai, né? Se você for pensar assim, o meu pai, ele foi um grande artista. Da forma dele, um grande catireiro, um ótimo contador de história, né? Então eu vejo que essa tradição eu fui tirando dele, e aqui eu fui encontrando esses elementos. Hoje em dia, se você sair aqui para o Jacareí e olhar essas ruas todas que tem aqui na parte mais central, que são mais antigas, você começa a perceber que os elementos estão ali, parece que os personagens estão ali, né? Eu sempre, quando eu passo ali pela Praça Conde Fronten, vejo aquele soldado, né? Não, o corneteiro Jesus, aquele corneteiro que, na verdade, a história dele é que ele tá tocando corneta apontada para a casa de um cara que não quis ir para a guerra. E ele morreu no lugar desse cara, então vai botar... Então, isso é bem isso complexo, né? Isso já dá um espetáculo, né? Então, tanto é que o grande espetáculo que eu fiz aqui, pensando na cidade, foi onde o Rio fez a curva. Que eu trouxe essa minha mestra de perna de pau, que é a Lígia Veiga, lá do Rio. Ela dirigiu um espetáculo todo com perna de pau, que contava o nascimento da cidade, né? E toda a sua evolução, passando aí pelo Coronel Leitão, né? E essa figura da cobra grande do Rio Paraíba, né? Sim, mas bacana é o que você comentou também, né? Acho que os artistas daqui que podem também se arriscar em escrever algum tipo de peça, sim, além de só participar, trazer algum tipo de referência à cidade, né? Sim. Acho que o Vale do Paraíba tem uma história muito rica também nesse sentido, algumas de folclore, de certas partes peculiares, né, da nossa cidade, de outras cidades também da região, é claro. E ter esse olhar atento é bacana também. Tem, porque a gente fala da cultura sudestina, né? É uma questão, a gente pensa em cultura popular, se remete à cultura nordestina, né? Porque eu acho que é maravilhosa. Mas o que nos representa quanto ser, né? Ser humano aqui, né? Ser existente aqui nesse lugar? É a catira, a cana verde, né? É o bolinho caipira, né? Que hoje é um patrimônio aqui da cidade, né? É a congada. Eu acho que, por exemplo, tem uma coisa muito séria assim, que é da história do negro aqui na cidade, né? E a congada, ela tá e volta nisso, que a gente precisa trazer isso, deixar mais evidente, né? Sim, a gente acaba vendo também esse tipo de manifestação cultural até pelo carnaval aqui na cidade, né? Sim. Que tem diversas escolas independentes ali em diversos bairros da cidade também, ou seja, Jacareí tem esse lado, tem essa veia cultural em diversos aspectos, né? E a gente tá ouvindo você falar bastante de arte, mas a gente separou 2 vídeos, né? Vamos ver um primeiramente aqui também que a gente separou, pra gente ver o Phil atuando. O menino, agora homem, mas sem perder a alma de menino, então, menino homem, havia feito 14 tentativas. Quando chegou no seu produto final, não quis batizar de número 15. Talvez por crendice ou manias. Preferiu 14. 14 de novo. 14 bis. E lá estava ele, vestido de máquina, com a sua criação presa no seu corpo como se fosse algo único. E bastava ele ligar o motor para colocar todas aquelas horas de trabalho, esforço, pesquisa no ar. E ele via aquela multidão ali, toda curiosa. E ele sabia que logo em instantes ele veria todo mundo lá de cima, feito formigas. E foi aí que ele lembrou da história de Ícaro. Mas na verdade deveria ser a história do pai de Ícaro, Dédalo, grande inventor. O menino homem se sentia Dédalo, pronto para voar. Ele que tinha sido condenado à morte por traição. Logo ele que sempre foi fiel aos poderosos. Pois Dédalo pediu que seu filho fosse à praia, pegasse as penas das aves, enquanto ele construía um sistema minucioso de engrenagens para sua máquina de voar. E ele prendeu as penas
com cera nas asas e vestiu no seu filho. E ele também se vestiu com a sua máquina. E lhe falou: Ícaro, cuidado, não voe próximo ao mar, porque senão a água pode quebrar, danificar as engrenagens do mecanismo. Mas também não voe próximo ao sol, porque o calor pode derreter as ceras que prendem as penas nas asas. Você entendeu? Então Dédalo pegou na mão do menino, levou até a beira do abismo e disse: voa! Que bacana, a gente tava até comentando agora, o Feu já tava falando, e gravou tudo isso na sua casa, né? Isso aí foi resultados pandêmicos, né? A gente precisava fazer alguma coisa, e aí fui pensando, como é que a gente grava isso, né? Daí foi tudo gravado lá. E é o que você tinha comentado, a gente tinha comentado isso antes até de começar o programa, né? Que o texto é seu, e você foi pegando essa mescla, né, da história do 14 Bis, né? Que é uma construção do Santos Dumont, né? Um dos maiores brasileiros que já existiu, por sinal. E também com esse mito, né? Essa história do Dédalo, né? Pai do Ícaro, da mitologia grega, né? Participou ali desse período, né? Também. E como é que foi esse insight que você teve para fazer essa construção? Você falou a palavra certa, assim, eu sempre falo para minha mulher, para minha filha, assim, às vezes a gente leva 10 anos para ter um insight. Isso é mágico quando acontece na sua vida. No caso ali, o que aconteceu? Foi na época da pandemia. Eu tinha acabado de me recuperar de um acidente que eu tinha quebrado o meu tornozelo, né, em várias partes, e um grande médico, que eu acho um grande arquiteto, reconstruiu isso. E aí eu juntei umas paixões que eu tinha, né, que é a história do Dédalo, que é do pai do Ícaro, que era um grande inventor, né, pela história, e do Santos Dumont, né, que foi essa figura. Imagina uma pessoa numa época que olha para o céu e fala assim: eu quero voar e vou construir uma máquina mais pesada que o ar e vou botar lá em cima. Eu falei, bom, isso aí são elementos todos que podem ser misturados e virar um espetáculo, né? Então foi aí o grande insight de fazer essa peça, né? E que eu quero desenvolver para ser um espetáculo ao vivo mesmo. Acho que falta o elemento do público, né? A reação do público, né? Mas só te perguntar, essa ideia dessa sua transformação no sentido desse monólogo para uma peça seria uma apresentação só você com personagens? Como que você imagina essa produção? Sim, seria só eu, né? No caso, seria um contador de história, né? Sim, que a partir de um elemento simples, um giz, traça toda uma história de 3 personagens que, na verdade, estão super ligados, né? Acho que eu acredito muito nessa questão da rede universal que a vida te coloca, né? Bacana. E também é a questão de você transformar uma diversidade em arte, né? Eu acho que isso é o grande barato. E só pra gente fechar esse primeiro bloco, e também por curiosidade, como que é pra você, Feu, tipo assim, fazer uma apresentação sozinho ou com outras pessoas? Porque nesse caso, monólogo, você até me falou, né? Sim. Seria só eu, texto, voz, plateia. Sim. E o Gils, né? O Gils, né, que seria ali o seu suporte ali, Sim. né? Seu atrativo também pra continuar a peça. E quando você contracena com outras pessoas, qual que é a dificuldade, os desafios, as partes prazerosas? Como que é? Quando você faz um solo, né, um monólogo, é um estado solitário, né? Você sente a solidão e a partir dela você cria um universo, né? E você faz essa relação com o público, esse contato com o público, e aí essa ligação acontece, o espetáculo acontece. Agora, quando você faz com um grupo, e eu trabalhei com grupos muito grandes, assim, é uma delícia, né? Porque aí tem um jogo, né? É onde você levanta a bola, onde a pessoa levanta a bola para você corta, a coisa acontece e é muito bacana, né? Eu assim, trabalhar com um grupo tem as suas dificuldades, né? Com a gente mesmo, né? Às vezes eu brigo muito comigo, não acredito que eu estou falando isso e tal. Agora você imagina com 2, 3, né? Com 10 pessoas, sempre tem essa dificuldade do relacionamento, mas é o grande aprendizado, né? Quando o New Rio fez a curva, por exemplo, nós éramos em 8, né? E viajávamos assim, viajamos por 4 anos apresentando espetáculo. Então era morando dentro de
de hotel, né? Então tem toda essa questão da De ônibus, transporte, o transporte quase ali. um casamento. É sempre um casamento. Pensa num casamento, né? Então tem os momentos são muito bons, né? Mas tem as tretinhas também que fazem parte E a gente vai amadurecendo muito com isso, né? É isso aí, mas também quantos anos de trajetória, né, Phil? Uns 30 anos nessa brincadeira, né? E a gente volta a conversar no próximo bloco, porque a gente tem vários anos ainda de carreira pra gente conversar. Peço licença a você, Phil, mas a gente logo mais volta a conversar. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente retoma essa nossa conversa sobre teatro. Fique conosco.